Boa noite, meus amigos, minhas amigas, participantes assistidos da CABEC, do plano BD da CABEC. Nós vamos, então, conforme prometido, dar início à nossa live com a Sandra Nery, a superintendente da CABEC, que deverá fazer esclarecimentos sobre a ação monitória e o processo de retirada de patrocínio. Então, sem mais delongas, passamos a palavra para a Sandra Nery. E nós voltamos, a gente, conforme já foi esclarecido, todos os participantes podem fazer as perguntas através do chat, e ao final, depois da exposição dela, nós vamos passar para a sessão de perguntas e respostas, ok? Então, com você, Sandra, a palavra. Obrigada, Marcílio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, seus familiares também, estejam todos com saúde. A CABEC se solidariza com a família dos que perderam seus entes queridos nessa pandemia, em razão da Covid, ou que não tenha sido pela Covid. Quero também agradecer a todos que estão participando aqui essa noite dessa conversa sobre a situação do plano. É a nossa pretensão dar informações para vocês, esclarecer, tirar dúvidas sobre esse problema que nós estamos enfrentando. Eu vou começar agora fazendo um resumo da ação monitória. Eu gostaria de fazer esse resumo para contextualizar, para que todos saibam, todos tenham a mesma informação. Em 2005, a CABEC entrou com ação contra o seu próprio patrocinador, o BEC, essa ação chamada de ação monitória. No decorrer dessa ação, a AFABEC e a FBEC se juntaram à CABEC como litisconsorte. Essa ação discutia o valor do déficit atuarial do plano BD. Essa ação dizia que o plano tinha um déficit de 87 milhões. Esse valor deveria ser pago pelo Estado do Ceará no bojo do processo de privatização do BEC. Foram feitos expurgos, foi feita uma depuração no passivo do plano. Com essa depuração, algumas provisões, elas não se sustentaram. Elas saíram do passivo. Então, uma ação que discutia um déficit de 87 milhões, que, na realidade, o déficit do plano restou em 54 milhões. Esse valor foi quitado pelo Estado do Ceará no bojo do processo de privatização do BEC. E essa quitação foi dada pelo interventor da CABEC. Lembrem-se que, na época, a CABEC estava sob intervenção, em 2005. Entretanto, essa quitação não foi levada aos autos da ação monitória. Então, o que foi que aconteceu? A ação monitória seguiu discutindo essa diferença entre os 87 milhões que a ação monitória dizia que era o déficit do plano e os 54 milhões que efetivamente era esse déficit. Então, essa diferença de 33 milhões seguiu em discussão, que é o que está aqui hoje. Então, essa ação foi impetrada em 2005. Em agosto de 2012, saiu a decisão da primeira instância, e essa decisão deu ganho de causa para a CABEC. Ou seja, 8 anos depois, a decisão de primeira instância saiu. Enquanto isso, a vida do plano seguia normalmente. Então, em 2005, 2006 e 2007, o plano deu superávit. O que é que a gente afirma? Que o déficit foi efetivamente equacionado com os 54 milhões. Porque de 2005 a 2007, o plano deu superávit. Em 2008 e 2009 deu déficit, de 2010 a 2012 deu superávit, de 2013 para cá está dando déficit. E qual é a nossa projeção, a nossa perspectiva para esse ano de 2020 com relação ao plano? É que esse déficit seja um déficit bem elevado. Por quê?
por duas razões principais. Uma, a taxa Selic, que vocês sabem, vem caindo, caiu muito ao longo do ano de 2019, encerrou em dezembro de 2019 com 4,5%. E agora, em julho, está em 2% ao ano. Qual é a outra probabilidade? É que, no final do ano, a taxa de juros do passivo atuarial, ela seja reduzida. Então, nós somos bancários e sabemos que uma taxa de desconto, como é uma taxa do passivo, quando ela reduz, o valor cresce. O passivo atuarial deverá crescer. Ele cresce toda vez que a taxa de juros dele, passivo, cai. Então, a junção dessas duas taxas, a queda da taxa Selic, que atinge diretamente a rentabilidade dos investimentos da CABEC, e a queda da taxa do passivo atuarial, que faz com que esse passivo cresça, essas duas quedas fará com que o déficit atuarial da CABEC aumente muito no final desse ano. E a gente pode se perguntar, por que esses déficits acontecem? Olha, os déficits em planos BD, de um modo geral, ele tem, por natureza, ele normalmente é um plano que apresenta déficits. Outra razão é a longevidade. Vamos lembrar que esse plano, quando foi desenhado em 1971, qual era a vida das pessoas? 63, 65 anos. E hoje, nós vivemos quantos anos? 75, 80, 90. Então, quanto mais tempo nós vivemos, de mais dinheiro o plano precisa para pagar nossas aposentadorias. Outra razão do plano da CABEC é um plano extremamente maduro. Como é que diz que é um plano maduro? Nós hoje 1.181 pessoas. Destas, 1.160 são aposentados e pensionistas. Nós só temos 21 pessoas ativas no plano. Isso quer dizer que apenas 21 pessoas pagam pensões e não recebem complemento e não recebem benefício da CABEC. Outro fator de déficit é o fator previdenciário do INSS. Esse fator foi absorvido pelo nosso plano a partir de 1999. Vocês lembram que foi um governo federal, o fator previdenciário, que reduz ainda hoje as aposentadorias no INSS. Então, o plano estava preparado, pegando um exemplo, para pagar um complemento de R$3.000 a uma pessoa que ganhava 5 lá no BEC, ia receber R$3.000 de complemento da CABEC, R$2.000 de aposentadoria no INSS. Com a criação do fator previdenciário, esse benefício no INSS é reduzido, ele passou a receber R$1.300, R$1.500, e o plano passou a cobrir essa diferença. Ao invés de R$3.000 que estava preparado para fazer, que nós havíamos contribuído para recebermos esse valor, passávamos a receber 3.600. Então, isso também é fato que causa desequilíbrio a um plano BD. Judiciais contra o plano também é outro fator de crescimento de déficit. Algumas ações judiciais são justas e corretas, muitas outras não são. Então, quando algum assistido do plano ganha uma ação judicial indevida contra a CABEC, quem está pagando não é a CABEC, somos nós. Eu, você, todos que participam do plano. Está saindo do nosso. Revisão de benefícios. A Previc, né, a antiga SPC, Secretaria de Previdência Complementar, determinou que a CABEC fizesse a revisão em todos os benefícios concedidos. A CABEC fez a revisão, como não poderia deixar de fazer, e foram encontrados benefícios pagos a menor, benefícios pagos a maior, não por erros grosseiros da CABEC, mas por interpretações à época.
Então, esses benefícios foram revisados, os que estavam sendo pagos a menor, nós reajustamos a pagar corretamente, e a diferença dos 5 anos anteriores foram pagas à vista a essas pessoas. Diferenças foram pagas. Os benefícios que estavam sendo pagos a maior, nós fomos impedidos de fazer o ajuste deles, uma ação impetrada pela AFABEC, que impediu a CABEC de fazer o reajuste das pessoas que estavam recebendo a maior. E essas pessoas, em torno de 200 pessoas, ainda hoje recebem benefícios maiores do que deveriam, porque a CABEC foi de fazer essa revisão em razão de uma ação impetrada pela AFABEC. Outra questão de causas de déficits. No mercado financeiro nacional, crise no mercado financeiro mundial, como vocês sabem e acompanham na imprensa. Questão relevante, descasamento operacional que nós temos mensalmente. É um descasamento enorme, gigante. Nós arrecadamos de contribuições, entre contribuições normais e extraordinárias, R$ 1.200.000 por mês. E pagamos R$ 1.200.000 de folha de pagamento. Eu não estou aqui falando de descasamento entre ativo e passivo. Vocês é apenas um exemplo de fluxo de caixa. Veja o que nós arrecadamos e veja o que nós pagamos. Só isso aí, por si só, é um fator de crescimento de déficit, além do crescimento do passivo atuarial. Agora, para vocês, um resumo das negociações do acordo e do processo de retirada de patrocínio. Em 2015, o Bradesco e disse da pretensão de fazer a retirada de patrocínio. É um direito do banco fazer isso. Estava no processo de privatização do BEC. Nós fomos privatizados, vocês lembram que o BEC foi privatizado em dezembro de 2005. A obrigação que tinha de fazer o patrocínio do plano, de permanecer com o patrocínio do plano, era até dezembro de 2005. Apenas em 2015, o Bradesco resolveu fazer a retirada de patrocínio. Nos chamou, disse a pretensão dele de fazer essa retirada, que era na forma que a legislação define. Qual é essa forma? Apura-se o ativo e o passivo do plano. Se houver superávit, divide-se entre patrocinador e participantes e assistidos. Se houver déficit, também é dividido entre patrocinador de um lado, participantes e assistidos do outro, considerando a proporção das contribuições. A BEC são 50%, metade, metade. Então, essa era a pretensão inicial do banco de fazer a retirada de patrocínio. Começamos a negociar com o banco, mostrando a realidade do nosso plano, pessoas idosas, pessoas doentes, e conseguimos sensibilizá-lo para que fosse apresentada uma proposta que trouxesse, que pelo menos preservasse tudo que nós temos hoje dentro do plano, no regulamento do plano. E essa foi uma conquista realizada. O Bradesco apresentou essa proposta, que vocês têm conhecimento, uma proposta amplamente divulgada pela CABEC, que preservação de todos os benefícios que nós temos hoje no regulamento do plano da CABEC, no regulamento do plano. A única diferença é o índice de correção do plano, que hoje o nosso índice de correção dos benefícios é INPC, e na Bradesco Vida e Previdência, para migrar para lá, seria o IPCA. Outra coisa também conquistada nessa negociação com o Bradesco foi o pagamento dos déficits atuariais do plano, presente, passado de 2013 para cá, havia déficit acumulado, e
os déficits futuros. O Bradesco assumiria todos os déficits e preservaria tudo que temos hoje no regulamento do plano. Essa proposta foi exaustivamente debatida entre a CABEC, Bradesco e a FABEC. O contrato do déficit de 2014 foi assinado pelo Bradesco, parte do Bradesco ele pagou à vista, depositou na conta da CABEC, e a parte de responsabilidade nossa, dos participantes do plano, ele, Bradesco, assinou um contrato de assunção de dívida com uma cláusula resolutiva. O que é essa cláusula resolutiva? Pagaria esse contrato ao final do processo de retirada de patrocínio ou no seu vencimento, o que acontecesse primeiro. O vencimento era em outubro de 2019, porque imaginávamos a essa época, lá em 2016, de que em 2019 esse processo de patrocínio já estaria bastante avançado, se não concluído. Mas surgiu um impasse entre a FABEC e o Bradesco, e essas negociações foram encerradas em 2016, e em outubro de 2016, o Bradesco desistiu da retirada de patrocínio, tendo em vista que não se chegou a esse acordo. Em 2017, nós iniciamos o pagamento do déficit de 2015. Lembrando que o déficit de 2015 está num contrato com o Bradesco. A FABEC entrou em 2017 com o escritório do Dr. Paulo Quezado com uma ação liminar para impedir que a CABEC debitasse a parcela do déficit de 2015. Ora, o déficit atuarial é uma exigência legal, não é uma opção de nenhuma entidade que administra o plano de previdência. É uma obrigação legal. Essa liminar, por óbvio, foi negada. Em fevereiro de 2018, nós iniciamos o pagamento do déficit de 2016. Então, a essa altura, nós vamos a pagar o segundo déficit, o de 2015 e o de 2016. Então, foi formado um grupo por Nailma, Márcia Virgínia e Jacó, que são assistidos do plano, e essas pessoas formaram esse grupo e se propuseram a fazer um ponte entre a FABEC e o Bradesco, para tentar trazer de volta à mesa de negociação essas duas políticas. E em maio de 2018, ocorreu uma reunião entre esse grupo, a diretoria da CABEC e seus advogados, a FABEC, a diretoria da FABEC e seu advogado, doutor Antônio Carlos Fernandes. E o Bradesco disse que voltaria à mesa de negociação, porém, a proposta que ele iria reapresentar seria a mesma proposta apresentada em 2016. O doutor Antônio Carlos Fernandes, então, disse, olha, Bradesco, existe uma ação que a CABEC está na justiça, que é uma ação referente aos expurgos inflacionários das OFMDs, e o Bradesco ia abrir mão desse valor em favor dos assistidos, dos participantes e assistidos da CABEC. A proposta do doutor Antônio Carlos Fernandes, e o Bradesco aceitou a proposta. Então, essa ação é uma ação já transitada em julgado, é uma ação que está na fase de cálculos e que hoje ela gira em torno de 22 milhões de reais. Esse valor, quando houver o processo de retirada de patrocínio na forma proposta, quando esse valor chegar, ele será rateado entre os participantes e assistidos do plano. Agora, vale lembrar que o rateio, ele não é linear. Não se pega os 22 milhões, supondo o valor de hoje, para as 1.181 pessoas. Não é assim. Ele é dividido de acordo com a reserva matemática individual.
Então, quem tem uma matemática maior recebe mais, quem tem uma reserva matemática menor recebe menos. Essa é a legislação. De 2018 a março de 2019, nós tivemos negociações entre o Bradesco, a CABEC e a AFABEC sobre essa mesma proposta que já havia sido discutida em 2016. Então, percebam que ocorreu uma nova negociação sobre a mesma proposta de maio de 2018 a março de 2019. Quase um ano de negociação. Enquanto isso, nós, participantes e assistidos do plano, pagávamos duas contribuições extraordinárias. Uma relativa ao déficit de 2015 e outra relativa ao déficit de 2016. Em 2019, no dia 16 de fevereiro, foi realizada pela AFABEC uma Assembleia Geral Extraordinária, onde a doutora Laís Menezes, a minuta do acordo na ação monitória, onde nessa minuta contemplava todos os benefícios que o Bradesco oferecia aos participantes e assistidos, em rápidas palavras e repetindo, a preservação do regulamento do plano e o índice de correção. E nessa minuta, vale salientar que o nome do advogado que constava, advogado da AFABEC, era o nome do doutor Antônio Carlos Fernandes. Essa proposta, após a leitura da doutora Laís, votada pelas pessoas, pelos associados da AFABEC, que estavam presentes à Assembleia, e essa minuta, esse acordo, foi aprovado por unanimidade. As pessoas presentes, todas aprovaram essa minuta. No dia 8 de março, aqui na CABEC, presentes a diretoria da CABEC com seus advogados, a parte da diretoria da AFABEC com o seu advogado, o doutor Antônio Carlos Fernandes, e o advogado do Bradesco, presentes aqui na CABEC, assinaram o acordo da ação monitória. Todos os advogados. Os advogados, doutor Pascoal, assinaram pela CABEC, o doutor Antônio Carlos assinou pela AFABEC e o advogado do Bradesco pelo Bradesco. E eles estavam aqui na CABEC, a diretoria da CABEC e parte da diretoria da AFABEC no momento da assinatura desse acordo. No dia 3 de março, esse acordo é acostado aos autos. Em março também, são pagos os honorários a esses três advogados, doutora Amaílza e doutor Pascoal pela CABEC, e o doutor Antônio Carlos Fernandes pela AFABEC. No dia... Não tem, aqui é a Beth que está me dando aqui alguma coisa. A Beth está aqui me lembrando. E esse acordo, ele foi assinado, lá no acordo havia a vinculação de que tudo o que estava no acordo realizado no bojo do processo de retirada de patrocínio, desde que houvesse o processo de retirada de patrocínio. Feita essa correção, vou voltar aqui para a nossa linha do tempo. Então, no dia 13 de março, o acordo foi acostado aos autos da ação monitória. Em março, os honorários advocatícios foram pagos ao doutor Antônio Carlos Fernandes pela AFABEC e a AFBEC, advogado da AFABEC e da AFBEC, e a doutora Amaílza e ao doutor Pascoal como advogados da CABEC. Em abril, dia 9 de abril, o Bradesco apresentou o pedido de retirada de patrocínio. E nós seguimos com a retirada de patrocínio. No dia 20 de abril de 2019, o Bradesco começou a ressarcir o pagamento das contribuições extraordinárias de responsabilidade dos participantes e assistidos, que nós vínhamos pagando até então, dos déficits de 2015 e 2016. O Bradesco, a partir de abril de 2019, passou a ressarcir
até julho do ano passado. Até julho passado, julho desse mês. Ok, Beth. No dia 14 de novembro, a AFABEC, no dia 14 de novembro de 2019, a AFABEC destituiu o doutor Antônio Carlos como seu advogado nessa ação, na ação monitória, e no dia 20 de novembro, contratou o escritório do doutor Paulo Quesada. Aqui cabe uma reflexão. Por quê? Por que contratar um outro escritório de advocacia para uma ação que já estava resolvida por acordo desde março de 2019? 8 meses depois. Não sabemos essa resposta. Desde então, novas peças jurídicas feitas pelo novo escritório são acrescentadas à ação monitória. São acrescentadas discussões de honorários advocatícios, são anexadas publicações feitas pela AFABEC ao longo dessas discussões com o Bradesco, notas, gravações de encontros da CABEC, ou seja, questões periféricas, acessórias, nenhuma questão relacionada ao objeto da ou nenhum pedido no sentido da homologação do acordo, que era o que de fato deveria importar. Nesse meio tempo, tanto o Bradesco quanto a CABEC tentaram, junto ao senhor desembargador, a homologação desse acordo. O advogado do Bradesco fez visita, foi presencial falar com o desembargador. O Bradesco acionou também nesse sentido, pedindo a homologação do acordo. A CABEC, na minha pessoa, e com os dois advogados, doutora Amaílza e doutor Paulo, e também o doutor Antônio Carlos, como advogado da AFBEC, comparecemos também ao tribunal para conversarmos com o desembargador, pedindo no mesmo sentido, para que o acordo fosse analisado e homologado. Até o momento, isso não ocorreu. 2020, chegou no dezembro de 2019, janeiro de 2020, recesso do judiciário. Fevereiro, nós iniciamos o pagamento das contribuições extraordinárias dos déficits do DEC, iniciou o débito das contribuições extraordinárias do déficit de 2018. Lembrando que a CABEC continuava debitando o déficit de 2015, as contribuições extraordinárias do déficit de 2015, e 2016, em fevereiro de 2018, em fevereiro de 2020, iniciamos o déficit a cobrança do déficit de 2018. Por que nós, participantes e assistidos, não percebíamos isso? Porque o Bradesco estava fazendo o ressarcimento de todas essas contribuições ordinárias de nossa responsabilidade por força desse acordo firmado. Em março de 2020 veio a pandemia, o mundo parou. Em julho, foi convocado pelo desembargador uma audiência de conciliação para que fosse discutida a questão de honorários advocatícios que exaustivamente estava associado aos autos da ação. E eu quero lembrar a vocês que todas as peças que são dado entradas em uma ação, ele é obrigado a analisar aquela peça. Então, cada vez que se entra numa ação com uma nova peça, nova petição, com um novo pedido, a ação vai demorando ainda mais a ser julgada. E, repetindo, essas novas peças eram peças acessórias, periféricas, que nada tinham a ver com o pedido de acordo, que isso era o que deveria ter sido feito. No dia
27 de julho de 2020, a CAPEC mandou um comunicado para todos os participantes e assistidos, informando da audiência de conciliação e informando que de acesso. No dia 29 de julho, ocorreu a audiência de conciliação. Essa audiência foram discutidas questões que não levaram a nenhum sucesso. Não houve acordo nessa audiência. Após a audiência, o escritório do doutor Paulo Quezado acostou a ação monitória, desconsiderando aquele acordo aprovado pelos associados em fevereiro de 2019, acostou novos pedidos aos autos da ação monitória. Quais são esses pedidos? Devolução das contribuições extraordinárias que o Bradesco devolvesse para os participantes e assistidos, as contribuições extraordinárias que nós havíamos pago em 2016, em 2017, relativa ao déficit de 2015. E que também migrarmos para a Bradesco Vida e Previdência, as pessoas que fizessem essa opção deveriam migrar com o seu complemento de benefício bruto ao invés do... Lembrando a vocês que essas duas questões tinham sido discutidas com o Bradesco à exaustão pela CAPEC antes do acordo. Então, essas duas propostas foram reapresentadas pela AFABEC no dia 29 de julho. E uma terceira proposta também foi apresentada pela AFABEC, que era que a ACABEC recalculasse os benefícios pagos atualmente, considerando um superávit que haveria entre o valor da ação monitória e o valor que o Bradesco deveria reconhecer. Eu não vou tentar explicar a vocês, porque, de fato, então não dá para explicar. Então, esse terceiro item foi uma inovação, nós não havíamos conversado sobre isso antes, e o quarto pedido da AFABEC foi que o Bradesco pagasse aos seus advogados, a título de honorários advocatícios, R$1.900.000. Percebam que os advogados, vocês têm conhecimento que os advogados anteriores, o doutor Pascoal e pela ACABEC e o doutor Antônio Carlos pela AFABEC, os dois escritórios juntos receberam 9 milhões de honorários. Isso é de conhecimento de todos. Nesse último pedido agora do dia 29, que a AFABEC apresentou, ela pediu para os seus novos advogados que entraram em novembro de 2019 na ação, 13.900.000 a título de honorários advocatícios. A audiência foi encerrada sem nenhum acordo. No dia 30, no dia seguinte à audiência, no dia 30, o Bradesco, alegando a conduta reiterada da AFABEC, de afirmar a existência de situações jurídicas que pulam integralmente a conciliação, e dizendo que o advogado que assinou o acordo não tinha poderes para tanto, diante da absoluta insegurança jurídica, isso foi o que o Bradesco disse, ele disse que não tem mais nenhum interesse na conciliação noticiada, na sua realização ou na sua homologação, dela desistindo em seus termos e condições, retornando as partes ao status quo ante, com seus respectivos direitos, deveres e obrigações, como se não houvessem chegado a se conciliar em tempo algum. Então, percebam que em 29 de julho agora, tacitamente, a AFABEC desistiu do acordo anteriormente assinado. Por que tacitamente? Porque ela reatou novas propostas. E o Bradesco disse, então, diante dessa insegurança jurídica, diante das alegativas pela AFABEC,
eu desisto do acordo assinado. No dia 31/7, a ABEC informou que, em razão da desistência do Bradesco, a partir do mês de agosto, agora de 2020, as ordinárias de responsabilidade dos participantes e assistidos da CABEC continuariam sendo debitadas, porém, não haveria o ressarcimento do Bradesco, tendo em vista que o Bradesco alega que não quer mais participar do acordo. No dia 3 de agosto, a FABEC saiu com uma nota de esclarecimento, dizendo que permanecerá no esforço, junto com a advocacia Paulo Quezado, em prol dos interesses dos associados, seja para firmar novo acordo com o Bradesco, como para pleitear liminarmente a suspensão da cobrança de contribuições. No dia 5 de agosto, o doutor Antônio Carlos Fernandes deu entrada na ação monitória, pedindo a homologação do acordo por sentença, pedindo a prioridade na tramitação dessa petição dele, tendo em vista ele ter 69 anos, e os aposentados e pensionistas da CABEC terem, em média, 70 anos. Pediu também que fosse determinado que os advogados da AF discutam em autos próprios e em ação específica a questão dos honorários, desvinculado do acordo da ação monitória. Pediu também para que o Bradesco fosse oficiado para que continue assim do déficit atuarial na mesma forma, na exata forma como ele vinha fazendo até julho, sem qualquer. E pediu, e esse último pedido que ele fez foi em tutela antecipada de urgência, dado o risco iminente, né, do débito e do não ressarcimento, agora no dia 20. No dia 10 de agosto, a FABEC saiu com um informativo comunicando que acabara de ingressar pelo escritório do doutor Paulo Quezado como cautelar para impedir que a CABEC volte a cobrar contribuições extraordinárias. E aqui cabe um reparo. É que nunca deixou de cobrar as contribuições extraordinárias, por ser uma obrigação legal da CABEC. A CABEC não é opção, ela tem que fazer débito, porque é uma exigência legal. Agora, esses débitos eram ressarcidos por força do acordo. Então, voltando à nota da FABEC, além dela dizer que a CABEC não deveria voltar a impedir que a CABEC volte a cobrar contribuições extraordinárias, na forma ameaçadora anunciada pela CABEC, metendo os participantes e assistidos a sacrifícios imerecidos e que a cobrança dos déficits é um ato desumano. Ora, gente, eu já repeti e vou repetir a exaustão. Cobrar déficit é obrigação legal. Isso é falta de argumento técnico, de argumento jurídico. Se apela para o sentimento, se apela para o emocional. Mas aqui isso não é cabido, porque isso é uma exigência legal. Isso é dentro da legislação previdenciária? Não sei. No dia 10 de agosto, foi dada uma petição pelos advogados da FABEC, doutor Paulo Quezado, doutor Henrique Lavô e doutor Rogério Lima, pedindo suspensão imediata por parte da CABEC da cobrança das contribuições extraordinárias do plano PT, referente aos planos de equacionamentos dos déficits atuariais dos exercícios de 2015, 2016, 2010 e futuros. E futuros déficits. Bem, estamos
Então, o assunto está judicializado, existem duas petições, uma da AFABEC e outra do doutor Antônio Carlos Fernandes, aguardando decisão do excelentíssimo senhor desembargador. No dia 12 de agosto, o Conselho Deliberativo da ACABEC decidiu que a ACABEC iria continuar debitando as contribuições extraordinárias, déficits técnicos de 2015, 2016 e 2018, dos participantes e assistidos do Plano BD, na forma que já vinha fazendo, e não poderia ser diferente, tendo em vista se tratar de uma obrigação legal. O item 2 dessa decisão, que a ACABEC deveria continuar cobrando do patrocinador Bradesco o ressarcimento das contribuições dos partidos e assistidos desses déficits de 2015, 16 e 18. Decidiu também que a ACABEC não deve efetuar de forma simultânea e automática o ressarcimento das contribuições extraordinárias desses déficits, como vinha ocorrendo até julho de 2020. E por fim, decidiu que a ACABEC só deverá efetuar o ressarcimento aos participantes e assistidos do Plano BD dessas contribuições extraordinárias dos déficits de 2015 e 2018, após recebido os recursos correspondentes vindos do Bradesco. Então, diante de tudo isso, como é que está a nossa folha de pagamento agora, que será paga no dia 20 de agosto de 2020? Os participantes ativos e assistidos do plano pagavam apenas, lembrando que todos nós, durante esse período, embora a ACABEC continuasse fazendo débito de todos os déficits atuariais, o que nós efetivamente pagávamos eram as contribuições normais. Cada um pagava a sua contribuição normal. Haja vista que as contribuições extraordinárias eram ressarcidas pelo Bradesco. Então, a partir disso, quem já acessou ao banco teve a oportunidade de perceber que o valor líquido do seu complemento esse mês está menor, porque as contribuições que vinham sendo debitadas e ressarcidas, esse mês não foram ressarcidas. Então, os participantes ativos, no total, entre contribuições extraordinárias e normal, pagaram esse mês 8,24% da sua folha de pagamento. Os autopatrocinados, que pagavam 11,5% de contribuição normal, esses pagaram 16,40% por causa das contribuições extraordinárias. E nós, assistidos do plano, aposentados do plano, pagávamos 11,60% de contribuições normal, e esse mês estamos pagando 19,47%. E as pensionistas, que não pagam contribuição normal, portanto, não estavam pagando, estavam sendo debitadas as suas contribuições extraordinárias, mas estavam sendo ressarcidas. Então, esse mês, elas estão pagando, eles, pensionistas, pagando de contribuição extraordinária 7,87%. Então, os participantes ativos, esse mês, estão pagando 8,24% sobre a sua folha de pagamento. Os autopatrocinados estão 16,40% sobre a sua folha. Os aposentados estão pagando 19,47% e pensionistas estão pagando 7,87%. Lembrando que esses déficits que nós estamos pagando é 2015, 16 e 18. Nós temos um déficit que o Bradesco tem um contrato, o déficit de 2014, e tem um contrato de assunção de dívida
que o Bradesco tem conosco, que será cumprido no processo de retirada de patrocínio, se houver, condicionado à homologação do acordo. Vamos lembrar que o processo de retirada de patrocínio e a ação monitória caminham juntos, porque as propostas constantes de um são as mesmas constantes de outro. O déficit de 2014, ele hoje, em junho de 2020, ele importa em 30 milhões e 600 mil reais. E esse valor não está sendo cobrado ainda dos participantes e assistidos. Então, como fica a retirada de patrocínio? Esse processo foi dado início no dia 9 de abril de 2019. Lá atrás, quando nós a assinatura do acordo na ação monitória, lembrando que o acordo foi assinado em março, e o processo de retirada de patrocínio deu início deu-se em 9 de abril de 2019. De lá até aqui, nós estamos cumprindo todas as etapas de retirada de patrocínio. Já mandamos documentos para a Previc, cumprimos uma primeira etapa, tínhamos uma etapa para atender umas exigências da Previc, que o prazo de atendimento dessas exigências se encerrou no dia 13 de agora, próximo passado. Dada toda essa insegurança que nós estamos vivendo, dado esse impasse que está acontecendo, acordo da ação monitória, e como eu disse, acordo da ação monitória e processo de retirada de patrocínio caminham juntos, o que foi que a CABEC achou por bem solicitar à Previc a prorrogação desse prazo, porque nós não podíamos atender essas exigências, se não atendêssemos, o processo de retirada seria cancelado. Então, nós solicitamos à Previc a prorrogação do atendimento dessas exigências. A Previc ainda não respondeu a esse nosso pedido. Estamos aguardando o retorno. Então, a de patrocínio, por enquanto, está nesse nível. Estamos pedindo prorrogação de prazo junto à Previc. Eram essas as colocações, as informações que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído para a compreensão de tudo que está acontecendo. E agora eu abro para perguntas, estou à disposição de vocês. É possível que tenha alguma pergunta que eu não tenha a resposta de imediato, mas eu me comprometo com vocês que ela será respondida no e-mail de cada um. Mas as perguntas feitas aqui, que eu tenho a resposta, elas serão dadas a vocês. Então, eu passo agora para o Marcílio, para que ele faça as perguntas. Muito bem, pessoal, por enquanto. Marcílio, por favor. A Ana Maria Pinto Chaves pergunta: na sua opinião, a posição do Bradesco é irreversível? Ana Maria, obrigada pela sua pergunta, mas eu não posso falar pelo Bradesco, eu falo pela CABEC. Eu não sei se a posição do Bradesco é irreversível. Eu acredito que a análise nós temos que entender, primeiro, o que foi que levou o Bradesco a tomar a atitude que ele tomou. Então, se isso for vencido, né? Se as razões que levaram o Bradesco a tomar a decisão, essas ações, elas forem resolvidas, eu acredito até que o Bradesco volte, mas de novo, essa é apenas uma opinião pessoal. Eu não falo aqui em nome do Bradesco. Eu não sei se o Bradesco está disposto a voltar de negociação. Objetivamente respondendo a sua pergunta. A Sara Maria de Oliveira, nossa colega, sua amiga Sara, pergunta: por que o Bradesco antecipou o pagamento dos honorários? Sara,
Eu não sei, porque eu não posso responder pelo Bradesco. Mas o que eu posso lhe dizer com relação a honorários, a discussão a honorários, esse tipo de acordo é possível honorários serem pagos antes ou depois de homologação de acordo. Não tem um impedimento legal com relação a isso. Então, o fato do Bradesco ter pago antes ou se deixasse para pagar depois, não haveria irregularidade nisso. Agora, por que ele optou em pagar antes, eu não tenho como te responder, Sara. Só o próprio Bradesco. A Célia Aguiar Rocha pergunta: a folha de pagamento está sendo paga só com recursos da CABEC? Célia, a CABEC, ela tem um sócio, como você sabe, é o Bradesco, né? A gente chama de sócio para entendimento. Mas todos nós sabemos que as obrigações da CABEC, as contribuições da CABEC, o patrimônio da CABEC, metade dos participantes e assistidos e outra metade é do Bradesco. Então, se nós aqui somos sócios, né, para melhoramento, essa folha de pagamento, ela é paga com o patrimônio do plano de benefícios definido. E esse patrimônio, ele é participantes e assistidos e também do Bradesco como patrocinador. Certo. A Maria Graça Teixeira está apenas uma observação. Parabéns, Sandra. Como sempre, você foi muito clara e convincente. E a Silvia Paiva Melo diz a mesma coisa. Foi muito clara, você foi muito clara em sua exposição. Agora vamos, muito obrigada. Luiz Carlos. Obrigada, Graça. Obrigada, Silvia. Luiz Carlos Gomes da Silva. Se o Bradesco não quiser voltar ao acordo, tem como continuar a ação anterior? Ou seja, a ação monitória, né? Se o Bradesco não voltar ao acordo, por favor, repita. Tem como continuar a ação anterior? Imagina aqui que seja se a ação monitória tem como prosseguir. A ação monitória, Carlos, ela foi encerrada em março de 2019 por acordo. Se o desembargador homologar o acordo, isso quer dizer o quê? Que vai ser cumprido o que está lá no acordo. O Bradesco vai cumprir o que está no acordo, a CABEC e a AFA, ou seja, volta tudo ao que era antes. Então, com a homologação do acordo, tudo como vinha andando. Voltam os ressarcimentos, o processo de retirada de patrocínio segue o seu curso na forma proposta, tudo se realiza de acordo com o que está no termo de retirada de patrocínio e no acordo da ação monitória. Eu não sei. Pois não. Pois não, Marcinho. A Nailma faz uma observação aqui. É inaceitável, amigos, como podem desconsiderar a decisão soberana de uma Assembleia para favorecer um advogado que não fazia parte do processo e deixar 1.200 famílias prejudicadas. Priscila Malveira pergunta: quais as ações da CABEC no sentido de reatar as negociações com o Bradesco novamente? Priscila, a CABEC nunca deixou de negociar com o Bradesco. Perceba, o problema que está ocorrendo hoje na ação monitória não é CABEC Bradesco, é AFABEC Bradesco. A que desistiu tacitamente do acordo aprovado em assembleia pelos seus associados em fevereiro de 2019, apresentar novas propostas agora em agosto, e o Bradesco, em razão dessas investidas da AFABEC no sentido do cumprimento do acordo, ele disse que não quer mais ficar no acordo.
Então, não há nenhum tipo de problema entre CABEC e Bradesco. Então, não há que se reatar a negociação, haja vista que não há problemas entre CABEC e Bradesco. Certo. O Arnaldo Brito pergunta se o acordo é inatacável, conforme afirmou o doutor Antônio Carlos Fernandes, como o Bradesco pode retirar do acordo sem uma decisão judicial? Arnaldo, realmente a nossa visão é que tudo ele é regular e ele é legal. O Bradesco disse que quer sair do acordo, tendo em vista aquelas já feitas. Entretanto, o assunto está judicializado. O fato do Bradesco dizer que quer sair do acordo não é necessariamente que ele possa sair do acordo. A decisão é da justiça. Esse assunto está judicializado. Tanto da AFABEC, com relação aos honorários dos seus advogados, como a questão do Bradesco em dizer, em pedir para sair do acordo. Em dizer que não quer mais ficar no acordo. Então, essa questão está judicializada e vai depender da decisão da justiça. Certo, aqui só repetida a observação da Anaílma, ela diz, é inaceitável, amigos, como podem desconsiderar a decisão soberana de uma Assembleia para favorecer um advogado que não fazia parte do processo e deixar 1.200 famílias prejudicadas e o plano fadado à sua falência daqui a alguns poucos anos. Como podem ter o poder de, na surdina e desonestamente, decidirem por nós? É inaceitável, é imoral e desumano e desrespeitoso. A Rose Mota, a CABEC e o doutor Antônio Carlos estão mantendo contato com o desembargador da ação no intuito de haver a homologação do acordo? Olha, eu não posso falar pelo doutor Antônio Carlos Fernandes, mas a CABEC, durante esse período que a homologação do acordo estava pendente, sempre trabalhou nesse sentido, pela homologação do acordo, e ainda hoje trabalha nesse sentido. A CABEC trabalha pela homologação do acordo, porque, colegas, vejam, qual é o entendimento? Sem a homologação do acordo, o nosso plano não tem viabilidade. O nosso plano é inviável sem a homologação do acordo. Então, nós não temos opção. Quem tem, de fato, interesse em o plano, em defender o plano, em defender os assistidos, os participantes e assistidos da CABEC, tem que trabalhar pela homologação do acordo. Essa é a defesa que tem que ser feita pelo plano. Tudo o mais, a defesa do plano é a homologação do acordo. Essa é a viabilidade do plano. Ok. Paulo Eber Maciel. A AFABEC tinha poder de mudar o que foi resolvido em uma assembleia? Olha, Paulo, eu não falo pela AFABEC, mas eu falo pela CABEC, obviamente. Mas até onde nós sabemos, nós, todas as pessoas, uma decisão de assembleia, ela é soberana. Somente uma outra assembleia para mudar a decisão de uma assembleia. E essa outra assembleia não foi feita. Então, em tese, falando em tese, eu não estou respondendo falando em tese, nenhuma decisão se sobrepõe a uma decisão tomada em assembleia. Certo. A Nailma faz outra observação. Foi uma atitude
unilateral, irracional e sem aceitação. Vamos lutar até a nossa exaustão. Vamos para a mídia e vamos tentar sensibilizar a instituição Bradesco para o cumprimento do acordo. A Francisca Paiva, conhecida assim com a Machica, que nós chamamos, né? Pergunta. A Chiquinha. A Chiquinha, certo. A associação tem o poder de prejudicar todo mundo? Se não foi autorizada em assembleia a contratação do escritório do Paulo Quezado, por que temos que pagar a conta? Chiquinha, eu não posso falar pela AFABEC, eu não sei. Essas perguntas com relação à AFABEC, eu acho que todos nós que somos associados devemos fazer à AFABEC. E quem também é associado, quem se sentir prejudicado com tudo, deve falar com a AFABEC. Então, eu não sei, eu não posso te responder isso. O doutor Castelo pergunta: a CABEC, por seus advogados, continua fazendo gestões junto ao desembargador relator para acelerar o processo, julgando o pedido de homologação feito pelas partes? Sim, Castelo. A CABEC sempre fez essa gestão e continua fazendo. A CABEC continua fazendo gestão junto ao desembargador, a todas que podem nos ajudar para conseguirmos que o desembargador analise o acordo e, obviamente, que homologue, né? Porque a justiça não pode obrigar as pessoas a continuarem numa discussão quando elas não querem mais fazer isso. Então, a CABEC, sim, continua fazendo esse trabalho. A Fátima Lavô: como devemos agir para fazer com que a AFABEC cumpra o que foi decidido em assembleia? Olha, Fátima, como associados da AFABEC, eu acho que as pessoas devem se reunir, solicitar uma audiência com a diretoria da AFABEC e conversar com a AFABEC, né? Não tenho nada para sugerir além disso, né? Tem que conversar com a AFABEC. Eu acho que a AFABEC tem que vir a público, falar com as pessoas, com seus associados e explicar essas questões. E que, nesse momento, se aproveite para fazer as reivindicações que os associados entenderem pertinentes e importantes. A Altariza pergunta: a CABEC e a AFABEC têm mantido algum relacionamento visando o bem comum dos assistidos do plano? Olha, a CABEC deixou de visar o bem comum do plano. Nós mantínhamos, sim, uma relação com a AFABEC institucional até a assinatura do acordo, e após a assinatura do acordo, tudo estava em paz, tudo estava normal. Mas, após essas últimas atitudes, essas últimas ações adotadas pela AFABEC, não. A CABEC não vai conversar com a AFABEC, a CABEC não procurou a AFABEC e nem a AFABEC procurou a CABEC. Então, não há conversas após isso entre CABEC e a AFABEC, mas a CABEC está aberta, como sempre esteve, para conversar com qualquer pessoa. A CABEC, nós aqui da CABEC, eu, a Beth e o Luizinho, nós defendemos o diálogo. Nós não acreditamos em briga. Nós não acreditamos que qualquer problema se resolva na justiça. Esse não é o perfil da CABEC. Esse não é o nosso perfil. Nós acreditamos no diálogo, nós defendemos o diálogo, tanto é que mantivemos diálogo durante todo esse tempo com a AFABEC e estamos a isso, sempre abertos ao diálogo.
Nunca judicializamos. Nada. O Ailson Baltazar pede que você explique que o possível crédito da monitória não será suficiente para sanar o déficit atuarial de 2014 a 2018. A ação monitória se refere a déficit até 2004. A ação monitória, como eu disse, ela começou em 2005, falando do déficit passado do plano, né? Então, assim, o pagamento da ação monitória, afirmar, Ailson, que o valor da ação monitória seja suficiente ou não para sanar o déficit da CABEC, déficit do plano. O que eu posso dizer é o seguinte, é que a nossa questão hoje, ela está muito mais ligada ao tempo do que ao... Supondo que a gente receba o valor dessa ação monitória daqui a 10 anos, nós vamos estar vivos, nós vamos estar, o plano ainda vai solvente, pagando complemento de aposentadoria às pessoas? Provavelmente não. Então, o nosso problema hoje, ele não passa apenas pelo valor da ação monitória, ele passa principalmente pelo tempo. Nós não temos discutir mais questões na justiça que se arrastem por anos. Nós estamos passando por um problema de déficits sucessivos no plano agora, de 2013 para cá. Então, o acordo é a solução. Mesmo que essa ação seja, esse acordo não seja homologado, e daqui a 6, 7, 8 anos, lembrando que o tempo da justiça, ele é contado diferente do tempo na nossa vida real. Nós contamos o tempo em dias, a justiça conta. Então, esse tempo, esse valor, se chegar daqui a 7, 6, 5 anos, ele não será suficiente para salvar o plano. Certo. A Nailma observa ainda que a FABEC está de portas fechadas, não recebe ninguém, não mantém diálogo com nenhum dos seus associados. A Francisca Cavalcante pergunta: Sandra, será que temos ainda chance de o Bradesco voltar ao que era antes? E a Cicélia Souza pergunta também: o abaixo-assinado dos funcionários pode ajudar? Olha, Francisca, eu acho que já respondi essa questão, se o Bradesco pode voltar ou não. Eu acho que o problema é resolver o problema que levou o Bradesco a tomar essa decisão. E com relação à Cicélia, ela perguntou se o abaixo-assinado ajuda. Todas as ações, todos os movimentos que forem feitos ajudam. Tudo ajuda. Inclusive o abaixo-assinado. Ajuda sim. Certo. Tem uma colega chamada Tassinita. Um absurdo, apenas observação, um absurdo o que fez a FABEC. Precisa ser tomada alguma providência judicial contra ela. Jair Lira, quando falamos da FABEC, a quem podemos direcionar todas essas questões postas depois da Assembleia? Essa decisão é apenas da diretora ou contam com alguma assessoria técnica? Olha, Jair, quem pode ser dirigida, a quem pode serem dirigidas as questões? A presidente da FABEC é quem responde pela FABEC, doutora Laís Menezes, ela é a presidente. Se a FABEC conta com alguma assessoria técnica, eu não sei, eu não tenho dessa pergunta. Só a FABEC pode responder.
Iraneide Magalhães, se tudo depende da homologação do desembargador, então por que o Bradesco desiste do acordo sem amparo jurídico e do ressarcimento dos débitos? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, Iraneide, no sentido de que o Bradesco disse, se manifestou nos autos, pretendendo deixar o acordo. Ele disse que não vai mais, que não quer mais acordo. Mas, como eu te disse, o assunto está judicializado. Então, temos que esperar a decisão do desembargador a respeito da manifestação do Bradesco nos autos. E o porquê o ressarcimento não é feito? Antes havia um acordo e a coisa estava caminhando para e passo. Agora, como o assunto está judicializado, a CABEC não pode fazer o ressarcimento de um dinheiro que não recebeu. Então, a CABEC não pode fazer de conta que está recebendo, cobrando dinheiro de déficit, cobrando déficit atuarial, sem efetivamente entre no seu caixa. Então, como o assunto está judicializado, o ressarcimento só poderá ser feito após a decisão do assunto lá na Justiça e após a CABEC receber efetivamente esse dinheiro, esse ressarcimento do Bradesco. Aí a gente faz o ressarcimento aos participantes e assistidos. A Francisca Boca, que é a de Maria. Obrigado, Sandra. Você, como sempre, esclarece muito bem tudo. Obrigada, de Maria. A Célia Rocha pergunta, se a ação monitória tivesse sido homologada, estaríamos passando por isso? Não, não estaríamos. Se ela tivesse sido homologada até outubro de 2019, antes da constituição dos advogados da FABEC. Meiriane Oliveira, desde quando a CABEC vem aguardando a homologação do acordo? Não é o caso de uma representação junto ao CNJ? Meire, nós estamos aguardando desde março de 2019. Essas questões de representação junto ao CNJ são tratadas sempre com muito cuidado pelos advogados. Então, isso não foi uma coisa discutida a BEC com os seus advogados para tomar esse tipo de atitude. A Estela Sampaio pergunta se nesse acordo não tem nenhuma cláusula em caso de desistência desse acordo de ambas as partes. Se não tem caso de desistência, não se assina um acordo pensando em desistir, né? Então, assim, não há nenhuma cláusula, Estela, que com essa previsão. Porque quando se assinou o acordo, óbvio que estávamos assinando um acordo e cumprindo. Ana Maria Pinto Chaves pergunta, existe a possibilidade de uma reunião entre os funcionários, CABEC e AFABEC, em que pudéssemos dizer tudo o que gostaríamos de dizer, principalmente a Laís? Olha, eu não posso responder pela AFABEC. Por parte da CABEC, estamos ao inteiro dispor para fazer a reunião virtual. Infelizmente, não temos como nos reunir pessoalmente, mas estamos ao inteiro dispor, como sempre estivemos, Ana Maria, para fazer reuniões com partes assistidos, AFABEC, Bradesco, todos. Agora, se a AFABEC está disposta a essa reunião, eu sugiro aos colegas que façam essa pergunta à AFABEC. Os colegas perguntam se tem como fazer uma live com a AFABEC. Aí, no caso, nós não temos como responder, como você já disse, pela AFABEC, né? Claro, não temos. Teria que saber da doutora Laís se tem como, se ela poderia fazer uma live para esclarecer esses pontos aos
aos associados e os assistidos. Os associados devem procurar a FABEC e solicitar essa reunião, se é esse o interesse de todos. Dentro dessa mesma linha, o Afonso Castro pergunta se há alguma possibilidade de ser feita uma live com a CABEC, os litisconsortes e os advogados por eles autorizados. Por parte da CABEC, os litisconsortes nessas partes, né? Isso, e os advogados. Olha, não posso falar pelos outros, obviamente, né? Eu falo pela CABEC, então, assim, a CABEC e seus advogados estão à disposição, como sempre estiveram. Quem são os consortes? Hoje, a FBEC, que tem como advogado o doutor Antônio Carlos Fernandes, e a AFABEC, que tem como advogado o doutor Henrique Lavô e o doutor Rogério Lima. Então, a AFABEC e a FBEC é quem podem responder a essa questão. Quanto à a CABEC está à disposição, ela e seus advogados. Altariza pergunta, 1 ano e 4 meses não é tempo demais para assinar um acordo extrajudicial? Recorrer ao Ministério Público não seria uma saída? Nós assinamos o acordo em março, Altariza, e aguardamos a sua homologação. A partir de novembro, essa ação unitória começou a várias insurgências, né? Houve um tumulto, um certo tumulto. E o Ministério Público, Altariza, se ele tem interesse, se isso é um interesse público, né? Se esse é o interesse de um grupo. Não sei se cabe ao Ministério Público, porque, na verdade, o que a gente precisa é que o acordo seja homologado. Eu não sei até que ponto o Ministério Público tem algum tipo de ingerência sobre o Tribunal de Justiça, sobre o desembargador que está com o caso, para que o desembargador faça a homologação, a análise do acordo. Sinceramente, eu não tenho como te responder assim de forma objetiva. O Davi Souza, representando a mãe dele, a Antônia Neuza, pergunta se seria mais fácil pedir a extinção da FABEC para resolver essa ação. A extinção de quem? Da FABEC. Davi, eu não sei te dizer. Eu acho que assim, esse tipo de dúvidas deve ser as pessoas tratar ou consultar um advogado, um irmão que seja advogado, um primo, um parente, um amigo, um vizinho, e tirar essas dúvidas. Assim, eu gostaria que você compreendesse a nossa posição enquanto CABEC para responder a um tipo de pergunta dessa. Desculpa, mas assim, nós não temos como te responder. Sandra, acho que não temos mais perguntas. Bom, pessoal, ao final. Chegamos ao final. Gostaria de agradecer a todos, a participação de todos, o interesse de todos pelo assunto. De fato, é um assunto que diz respeito diretamente a todos nós e a nossa família. Nunca vamos esquecer, nós somos 1.181 participantes e assistidos do plano, mas nós somos 1.181 famílias. Na verdade, se fizer uma média de 3 pessoas por família, nós estamos falando de quase 4.000 pessoas. Então, isso não é um assunto trivial, assunto bobo. É um assunto que mexe com a nossa vida e com a vida da nossa família. Então, eu quero agradecer a vocês dessa live. Sandra, ainda temos outras perguntas que chegaram aqui. Acho que você poderia responder ainda, né? Ok. Luiz Gonzaga Chimenez de Souza pergunta, quais as medidas que serão tomadas pela CABEC caso o acordo não seja homologado?
Olha, nós vamos pedir a homologação do acordo. Nós saímos, uma nota que a CABEC disse é que irá continuar nos defendendo a homologação do acordo. Nós vamos continuar defendendo a homologação do acordo. A Silvia Paiva Melo pergunta: podemos nos desvincular da FABEC no caso de quem contribui e que passe a não nos representar 19,47% mais o valor mensal conta muito na época que vivenciamos. Sandra. Silvia, permanecer ou sair da FABEC como associado é uma decisão pessoal. Cada um faça a sua análise, faça a sua conta. Eu não posso dizer que você permaneça, ou qualquer outro colega, ou saia da FABEC. Isso é uma decisão pessoal de cada um. A Estela Sampaio diz assim: estranho não ter nenhum advogado desses processos, CABEC, FABEC e Bradesco, e não fazer aqui nenhum pronunciamento. Ela está se ressentindo da presença de um advogado na live, né? Pelo que dá a entender aqui. Tá. Estela, eu não acho estranho, porque, assim, advogados, eles não falam pelas entidades. Quem falam pelas entidades são os seus presidentes, superintendentes, diretoria. Advogados, eles apenas atuam nos processos. Agora, havendo alguma dúvida jurídica, que se você tiver e nos encaminhar, nós responderemos isso através, tirando a dúvida com o nosso advogado. Agora, participar de uma live, no nosso entender, é papel da entidade. Eu, como superintendente da CABEC, estou aqui falando em nome da CABEC. Alguma dúvida jurídica que tenha com relação à CABEC pode ser feita no e-mail, que nós responderemos com certeza. A Imaculada Barros, lá de Ibiapina, pergunta: os que se aposentaram primeiro, cujo complemento da CABEC chega a ser um percentual bem maior, serão os mais prejudicados se não houver esse acordo? Não, olha, Imaculada, não é quem se aposentou primeiro tem percentual maior ou menor. Não. Cada caso é um caso, né? A aposentadoria, quando a CABEC faz o cálculo de um complemento de benefício, ela leva em consideração muitas coisas. Tempo de serviço, tempo de contribuição, idade, uma série de coisas. Então, assim, prejudicados estamos todos nós, independente de quem ganha mais e quem ganha menos. Tudo é proporcional, né? Então, todos nós estamos prejudicados na mesma proporção. Duas perguntas aqui do Arnaldo Brito e da Neuma Brito, acho que sobre o mesmo assunto. Se a questão está judicializada, porque os déficits podem deixar de ser ressarcidos pelo Bradesco só por sua vontade, se isso está no acordo? E a Neuma pergunta: é legal o Bradesco ter deixado de pagar os nossos déficits mensais antes do acordo judicial? Olha, Arnaldo e Neuma, a gente vinha fazendo ressarcimento, eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso lá atrás, porque isso vinha no andar de um acordo. A partir do momento que o assunto é judicializado, que o Bradesco diz: eu não quero mais permanecer no acordo, e não há nenhuma decisão judicial a respeito dessa manifestação de vontade do Bradesco, a CABEC não pode continuar fazendo ressarcimento sem que essa questão judicial seja resolvida, porque o Bradesco não irá fazer o repasse, não irá fazer o ressarcimento. Então, como é que a CABEC pode ressarcir se ela não recebeu o dinheiro para fazer tal ressarcimento? Então, o assunto, estando judicializado, só se pode agir diferente após a decisão judicial.
Então, temos que aguardar a decisão judicial sobre esse assunto. O José Guedes diz, qual o interesse da FABEC nisso tudo? Em prejudicar os próprios associados, menos eu que já saí. Não posso ser associado de uma associação que me prejudica. Guedes, eu não posso te responder. Essa pergunta, quem deve responder é a FABEC. O José Ayrton Campos faz a observação, a culpa toda é da FABEC, que está desrespeitando a decisão unânime da Assembleia. E o Adelman, caso o Bradesco não tenha mais interesse em absorver a CABEC, existe possibilidade de uma outra caixa de previdência fazê-lo, querer absorver a CABEC? Adelman, é assim, quando a gente vai fazer esse processo de retirada de patrocínio, por uma exigência legal, a CABEC tem que levantar na praça, como se diz, todas as entidades que têm interesse em receber esse grupo de pessoas, informando qual é a reserva matemática de cada um, a idade, se tem pensão, se não tem, uma série de dados. Quando nós fizemos esse levantamento, agora por força desse processo de retirada de patrocínio, nós notamos isso junto a 5 associadas, salvo engano. Aliás, as 5 seguradoras. 2 declinaram do convite, não tiveram interesse em participar, não apresentaram propostas, e as 2 outras que apresentaram, exceto a BVP, apresentaram propostas em que o benefício que nós iríamos comprar nessa nova seguradora, ele era infinitamente menor do que o que nós temos hoje. Então, na nossa pesquisa, a única que apresentou uma proposta, dando tudo que a gente tem hoje, respeitando tudo que nós temos hoje, foi a Bradesco Vida e Previdência. Então, dado o mercado previdenciário, o mercado segurador, eu não acredito que haja nenhuma proposta que passe perto daqui a Bradesco Vida e Previdência ofereceu para a gente. Obviamente que a proposta oferecida pela Bradesco Vida e Previdência estava no bojo do acordo da ação monitória oferecida pelo Bradesco. Então, não tem no mercado, dentre as que nós pesquisamos, nenhuma que ofereça qualquer coisa parecida com o que a gente tem hoje. Vamos lá? Alguma pergunta? Realmente não temos mais. Os colegas, se tivermos deixar de responder alguma, porque são muitas, os colegas vão nos perdoar, a gente pode até responder por e-mail, né? Pelo WhatsApp. Certo. Tá ok? Ok. Então, pessoal, novamente agradecer a vocês e dizer que a CABEC continua à disposição como sempre esteve e desejar a todos uma boa noite e saúde a todo mundo. Muito obrigada. Em nome meu, da CABEC, da Beth e do Luizinho. Obrigada, pessoal.